fui CFO, eu fui CEO e etc. de programas de reestruturação de empresas, e era de fato o único dinheiro que era disponível naquele momento, que eram os mecanismos, os FDICs eram os fundos que vinham decorrentes do processo de transformação das factories antigas, né? Então, era um novo veículo para envelopar o que eram as factories antigamente. E a gente teve o primeiro contato como investidor com os FDICs como tomadores de dinheiro. E aí, um link que foi super importante na nossa história. Lá atrás, quando eu saí do Garantia, na verdade a gente teve uma ideia inicial, eu mais um conjunto de amigos, de montar um fundo de crédito, e a gente na época foi falar com o pessoal da Grifo lá, na época o Stuberg. E a gente falou que queria fazer um daqueles, na época eles tinham aqueles fundos allocations deles, e a gente queria fazer um fundo de crédito, né? Eles falaram assim, olha, eu não gosto de crédito, né? E eu acho que o Brasil não está no momento do crédito. E ele falou, eu não gosto de crédito porque é binário. Diferentemente de uma ação, vocês conhecem isso bem, você compra uma ação e de repente ela pode cair a 80%, 70% do valor, mas ela começa um processo de autocline, fica mais barato e em tese, né, tem uma chance de recuperação. O crédito no Brasil naquele momento, ele era absolutamente binário, você emprestava dinheiro para uma empresa, a empresa te paga ou não te paga de volta, ponto, né? Não tem meios de caminho, não tem diferentes nuances aqui. E ali, aqui nos FDICs, eu pela primeira vez enxerguei um veículo e um investimento que era capaz de tirar essa simetria um pouco. Porque você conseguia ter uma baita pulverização no ativo e você ter diferentes classes dentro do fundo, que em tese davam uma proteção dizendo o seguinte, de repente você não perde 100%. E olha aqui, super interessante, ao longo da história dos FDICs no Brasil, você teve vários problemas, né? Você teve FDIC do BV, você teve FDIC do Cruzeiro do Sul, você teve FDIC, aquele Union, que foi um dos primeiros, você teve o Silverado, depois mais famoso, e etc. Nenhum deles deu problema de 100%. Você teve, de fato, uma quebra desse aspecto binário do crédito e essa assimetria de risco-retorno. Por alguns princípios. Primeiro que, na maioria dos FDICs naquele momento, você empresta para uma pessoa, para uma empresa, mas na verdade são outras 10 que te pagam de volta, né? Por quê? Porque você está ali comprando recebíveis de um cedente e está recebendo de um fluxo pulverizado de clientes para os quais ela vendeu. Então, não é um pagador, são vários. E segundo, que você ainda consegue construir essa equação de diferentes andares de dívida, quem está mais disposto ao risco fica mais embaixo, né? Funciona, como eu sempre falo, como um tsunami, né? Se você está na praia, está na frente do mar, tem um tsunami, se você está até determinado andar, você está protegido e etc. Obviamente, muita gente pergunta para mim, tá bom, mas lá no subprime americano isso não funcionou. Assim, claro, mas quando você tem 100% do ativo que não presta, aí não adianta, imagina um prédio daqueles que foi construído com a areia da praia no fundamento. O prédio cai, não interessa se você está no primeiro, no segundo, no 15º, todo mundo cai. E aí vem a segunda lógica. Qual é o principal fator determinante para você se dar bem nesse mercado? Acompanhamento. Por quê? Quando você compra uma debenture do mercado de renda fixa, se você comprar uma debenture da Vale do Rio Doce hoje, daqui a 3 meses ela continua fazendo a mesma coisa. Tá certo? Ela continua fazendo absolutamente a mesma coisa. Um FDIC, normalmente você tem um ativo que roda em 40, 50 dias. Se você compra ele hoje, daqui a 3 meses, ele pode ter saído do segmento de serviços para o segmento de frigorífico. Perfeito? E isso, no meio do caminho, pode enveredar por uma lógica de riscos ao longo do tempo. Portanto, acompanhamento é tudo em ativos estruturados. Foi daí que partiu a ideia de construir a Valora sob a lógica de crédito privado estruturado. Começou com essa sementinha.